Começamos nesse módulo, então, nossas sequências numéricas. Claro que nós estamos no curso de matemática, então as sequências numéricas que nós vamos tratar aqui são PA e PG. Tranquilão? Primeira aí que nós vamos ver são as sequências numéricas em PA, ou seja, progressão aritmética. Então, como o próprio nome está dizendo, progressão aritmética significa que a nossa sequência numérica será uma sequência que estará obedecendo lá aos critérios de uma progressão aritmética. Vamos ver quais são esses critérios. Bom, por ser uma sequência, significa que nós temos números consecutivamente. Isso não quer dizer que nós tenhamos obrigatoriamente números consecutivos. Na verdade, é a menor quantidade de PAs aquelas que apresentam números consecutivos do que aquelas que não apresentam números consecutivos. O que é um número consecutivo? Ora, que obedeça à ordem crescente dos números inteiros, né? Ou de qualquer tipo de número, né? Se eu tenho lá o número 1, o seu consecutivo inteiro é o 2, e depois é o 3, e depois é o 4, e isso só acontece na PA em alguns casos que nós vamos ver aqui. Tranquilo? Todas as outras PAs que não têm os seus consecutivos têm sequência numérica que vai obedecer aos seus critérios. Por ter essa sequência numérica, teremos aí um índice, geralmente indicado por A1, A2, A3, A4, AN. Ou seja, o primeiro termo, o segundo, o terceiro, o quarto e o termo lá da enésima casa. Tranquilo? Seja lá quantos termos forem, eles sempre terão o seu índice. Então, em primeiro lugar, nunca confundam o índice da PA com o valor que está no índice da PA. Então, é valor no índice e valor do índice. Então, o valor do índice 3 é 3. O valor no índice 3 é o valor que vai estar aqui na sequência que está em PA. Tranquilo? Então, a sequência em PA é toda a sequência que vai apresentar cada um de seus valores igual ao anterior, mais uma constante. Então, se eu determinar aqui, por exemplo, que o meu A1 é o número 2, para eu determinar quem é o meu A2, desde que eu esteja considerando que essa sequência é uma sequência em progressão aritmética, significa que eu vou ter o A1 mais uma constante que pertence a essa sequência inteira. Se eu determinar que essa constante é o próprio número 2, eu terei um A2 igual a 4. Então, a PA é toda a sequência cujo cada termo, né, a partir do segundo, vai ser igual ao anterior adicionado a essa constante, que é chamada de razão da PA, e vai ser indicada aí nas nossas fórmulas por R, R minúsculo. Isto aqui é um R minúsculo, acreditem, não é um banquinho, nem tampouco uma mesinha, é o meu R minúsculo. Então, o nosso terceiro termo vai ser igual ao anterior adicionado à sua constante que nós determinamos aí, que é 2. O quarto termo será 8, porque é o anterior adicionado a essa constante. E o próximo termo será 10, porque é o anterior adicionado a essa constante. Então, PA é toda a sequência, onde cada termo a partir do segundo é igual ao anterior, mais essa constante que é chamada de razão da PA, e indicada por essa letra R. Pode perceber aqui que
2 mais 2 igual a 4, mais 2 igual a 6, mais 2 igual a 8, mais 2 igual a 10. Se eu estou adicionando a cada um dos termos um mesmo valor, que é a tal da constante, para que eu obtenha o termo seguinte, o valor do termo seguinte dessa sequência, eu estou dentro de uma PA. É claro que, se eu subtrair, se eu vier de trás para frente subtraindo os termos, também vai acontecer a mesma coisa, né? Cada termo vai ser igual ao seu consequente menos o razão, né? Esse 8 é igual ao consequente dele menos o razão, que é 2. 10 menos 2, 8. Esse termo é igual ao consequente dele menos o razão. 8 menos 2, 6. Tranquilão? A PA, ela segue algumas propriedades. Então, vamos ver quais são essas propriedades e vamos aplicar essas propriedades nessa sequência que eu coloquei aqui para entender como é que a propriedade funciona. Então, propriedade número 1. Cada termo a partir do segundo. E por que toda hora a gente fala a partir do segundo? Ora, porque o primeiro não tem anterior, né? Então, cada termo a partir do segundo, menos o seu anterior, sempre vai nos indicar quem é a razão. Então, a notação para isso será qualquer termo, AN, menos o seu anterior. Quem é o anterior de AN? É AN menos 1. Tranquilo? Então, qualquer termo menos o seu anterior sempre será igual à razão. Legal? Vamos aplicar isso daqui, aqui dentro da nossa sequência, para ver se dá certo. Bom, o nosso AN a gente escolhe. É o A da enésima casa, seja lá a casa que for. Vamos escolher aqui o A4. Então, vou colocar aqui A4 menos A, o N aqui está valendo 4. 4 menos 1 vai ser igual ao razão. O A4 está valendo quanto? Está valendo 8 menos o A4 menos 1. 4 menos 1 é 3. Então, estou falando aqui de A3. A3 está valendo 6. Portanto, 8 menos 6 igual a 2. Então, está lá a razão dessa PA é igual a 2. Claro que ninguém vai utilizar essa notação aqui para descobrir o valor da razão de uma PA, né? Basta olhar para lá que você já consegue saber, né? Uma contita rápida aí de cabeça, você já consegue saber o quanto que vale a razão dessa PA. Mas lembrar desta notação aqui, ó, é importante, porque às vezes na prova eles colocam isso no corpo do exercício, e se você nunca viu isso daqui, você fica olhando para aquela coisa lá sem saber o que é aquilo, né? E é uma notação extremamente simples. Você percebe aqui, AN menos AN menos 1 igual a R, não precisa decorar essa coisa, não é fórmula. É uma notação para indicar que seja lá o termo que você estiver trabalhando, menos o termo anterior, sempre será igual à razão. E também para você perceber que, quando você representa um termo qualquer da PA, por AN, que é o A da enésima casa, o A, o índice que você quer trabalhar, o anterior dele sempre vai ser indicado por N menos 1, porque é o índice onde você está menos uma casa, ou seja, a casa anterior. E aí já dá para a gente imaginar quem seria o seu consequente. Ora, se o seu antecedente é N menos 1, o seu consequente seria N mais 1. E é isso que nós vamos ver aqui na segunda propriedade. Segunda propriedade nos diz que cada termo a partir do segundo, lá vem o a partir do segundo também, né? É igual à média aritmética entre o seu anterior e o seu posterior. Bom,
que é média aritmética? Soma dos valores dividido pela quantidade deles. Então, vamos lá para essa propriedade. Vou pegar qualquer valor lá, então a n, o a da enésima casa. Ele vai ser igual, então, é um termo que eu estou julgando que ele está a partir do segundo. Igual a média aritmética entre o seu anterior e o seu posterior. Anterior de AN, a gente já sabe que é AN menos 1. Então, vamos pôr aqui, ó, AN menos 1, mais seu posterior. Bom, se o anterior é AN menos 1, o posterior é AN mais 1. Tudo isso dividido por 2, né? Para se fazer média aritmética, a gente adiciona os valores e divide pela quantidade deles. Quantos valores eu estou adicionando? Estou adicionando o valor da sequência que se encontra no índice AN-1. Estou adicionando ao valor que se encontra na sequência no índice AN mais 1 e dividindo os dois valores por 2. Tranquilo? Isto aqui é 2. Vamos lá substituir cada um desses valores utilizando essa sequência para ver como é que funciona a coisa. Vamos escolher um valor qualquer. Vou escolher agora o A3. Tá? Então, no lugar de N aqui, vamos colocar o 3. Vou trabalhar com o A3. Ele tem que ser igual à média aritmética entre o seu anterior e o seu posterior. AN menos 1. Quanto é que está valendo o N agora? Pode parecer até óbvio, mas é importante ir se acostumando a essa substituição das variáveis, porque dentro das fórmulas em PA e PG é só o que se faz nos exercícios, né? Substituir variáveis por valores, e aí substituir pelo valor errado vai dar errado. Por enquanto, tudo simplesinho, muito óbvio, mas mesmo assim, treine passo a passo para não se perder depois dentro das fórmulas. Então, aqui o N está valendo 3. Então, nós vamos ter aqui um A3 menos 1 mais A3 mais 1. E isso aqui dividido por 2. Substituindo agora índice por valor que está no índice. Então, substituindo o valor do índice por valor no índice. O A3, nós sabemos que é 6. Então, vou colocar aqui. 6, que é igual a 3 menos 1, 3 menos 1, 2. Portanto, A2. A2 vale 4. Mais A3 mais 1, 3 mais 1, 4. Portanto, A4. A4 que vale 8. Dividido por 2. Perfeito. Ó. 6 é igual a 12 dividido por 2. Tranquilão. Bateu a coisa, né? Então, cada termo, qualquer que seja ele, a partir do segundo, é igual à média aritmética entre o seu anterior e o seu posterior. Tranquilão? E a terceira propriedade, terceira e última, nos diz que a soma dos extremos é sempre igual ao dobro do termo médio dessa sequência. Termo médio é o quê? É o termo do meio. Então, essa propriedade nos diz que a soma dos extremos, A1 mais AN, primeiro e último termo, será sempre igual ao dobro do termo médio. Ora, como é que se calcula termo médio? Somo um limite superior com o limite inferior e divido por 2. Tranquilo? Então, o dobro de AN mais A1 dividido por 2. O dobro de AN mais A1 dividido por 2. Só que esta propriedade da PA, ela só é atendida em um caso, quando N é ímpar.
Tranquilo? Então, esta notação da terceira propriedade da PA só é atendida quando N é ímpar. Então, a propriedade, na verdade, nos diz que a soma dos extremos é igual ao dobro do termo médio se houver. Ora, para que haja termo médio numa determinada sequência, eu preciso que essa sequência tenha um número ímpar de termos. Não é um número de termos ímpares, é um número ímpar de termos. Perceba, se eu tiver lá 3 termos, com facilidade a gente enxerga que tem um termo de equidistância aqui, né? É um termo intermediário, ó, está exatamente no meio. Mas se eu tiver uma quantidade par de termos, eu não vou ter termo médio, porque o centro desta sequência não encontra índice algum. Então, esta terceira propriedade você pode até complementar dizendo lá que esta notação é para qualquer N ímpar. Tranquilão? Então, considerando aquela nossa sequência lá, que é uma sequência de números de quantidade ímpar de termos, vai dar para a gente resolver quem é o termo médio utilizando essa terceira propriedade. Vamos ver. O A1 está valendo 2, mais o nosso AN é o A5. 1, 2, 3, 4, 5. O A da enésima posição, que nessa sequência aqui é o último, é o A5. E o A5 está valendo 10. Mas eu tenho que lembrar que esse N aqui, ó, ele vale 5. Então, é a primeira vez que eu vou falar, mas nós vamos falar muito nisso. Olha, cuidado para não confundir índice com o valor que está no índice. Não é a primeira vez, né? Eu já falei isso, ó. Valor do índice, valor do N, 5, significa que eu tenho 5 elementos dentro da PA. Mas o valor que está lá na quinta posição não é 5, não. É 10. Tranquilo? Que é igual a 2 vezes... Quanto é que está valendo o N aqui? Vamos passo a passo, né? 2 vezes A5 mais o A1 dividido por 2. Vamos ter aqui 2 mais 10, que é igual A5 mais A1. Isto é posição, hein? 2 que vai multiplicar A5 mais A1. A6 dividido por 2, A3. 2 mais 10 que dá 12, que é igual a 2 vezes, quem é o A3? O A3 vale 6. Portanto, 12 é igual a 2 vezes 6. Claro, 2 vezes 6 é 12, do outro lado é 12. Portanto, bateu essa nova propriedade da PA. Tranquilão? Então, dá uma olhada legal nessas propriedades, né? Dá uma olhada legal nisso. No próximo módulo, continuamos com teoria de PA. Até mais!